Então, pessoal, com o nosso quarto episódio de apresentação dos médicos da Clínica de Ultrassonografia Toledo. E hoje eu tenho ao meu lado a minha esposa, Andréia. Oi, pessoal. Que vai me ajudar. E vamos estar conversando com o Dr. Alan Pinheiro. Isso, importantíssimo colega, parceiro e amigo que a profissão nos deu e está conosco praticamente desde o começo, né? E hoje a gente vai trocar uma ideia. Estamos ele aqui para trocar uma ideia. O objetivo é conhecermos um pouco melhor quem é o Dr. Alan e também um pouquinho dos meandros ali da ecocardiografia do adulto. Então, existem muitas dúvidas, os clientes que ligam perguntando sobre esse exame, eles têm bastantes dúvidas dos limites do exame, até onde o exame, o que o exame faz, o que o exame não faz. E a gente está aqui para tentar falar de uma forma simples e clara para que você do outro lado entenda e o exame possa ser esclarecedor. Ok? Então vamos lá, antes de mais nada, Alan, então primeiramente obrigado por você ter vindo, ter aceitado esse desafio, né? É diferente isso para nós médicos, não é fácil, mas é uma nova empreitada nossa aí. Obrigado por você ter vindo e fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho então de quem é você, de onde você veio, e tua formação, por onde você passou. Sim. Bom, boa tarde a todos, eu sou o Dr. Alan, sou médico cardiologista, tenho especialização em ecocardiografia, atuo aí com o Adriel aí já faz uns 2 anos aí praticamente. 2 anos, Eu atuo como cardiologista em Toledo já faz 6 anos, eu tenho de cardiologia, já estou indo para 10 anos aí que eu terminei a residência. Estou há 6 anos em Toledo e é isso. É isso aí. O Alan, ele é paranaense, ele veio de Santa Isabel do Ivaí. Alan do céu. É perto de onde isso aqui? Santa Isabel do Ivaí. Maringá, perto de Maringá. Santa Isabel do Ivaí fica no noroeste do Paraná, fica perto de Paranavaí, ali da região de Paranavaí, ali quase na divisa, perto das divisas dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? Minha mãe é de uma cidade que chama Loanda, que fica ali na região. Santa Isabel do Ivaí é uma cidade vizinha, onde eu nasci, meu irmão também lá. Mas, assim, boa parte da minha vida, assim, que eu tenho recordações, eu morei em Moarama, onde eu fiz minha formação, ensino básico, ensino médio, pré-vestibular. Aí depois, em 2006, eu mudei para Maringá, onde eu comecei minha graduação. Bacana. E assim, vocês são quantos, Alan? São quantos filhos? Tem família médica, tio, pai? Sim, eu tenho um primo um pouco mais distante por parte de pai, que é médico, por coincidência também é cardiologista, só que ele atua no estado de Alagoas. Tá? Da minha família, meu irmão, ele é advogado, né? Ele é bacharel em Direito, agora ele está como servidor público. Meu pai e minha mãe são contadores, né, por formação, mas também seguiram carreira no serviço público. Meu pai é auditor fiscal aposentado, e minha mãe também agora, ela trabalha como auditora fiscal pelo estado de Alagoas. Bacana, que legal. E como é que foi essa virada? O que te levou para medicina? Os pais são contadores. O seu irmão é mais velho? Mais novo. O seu irmão é advogado? Agora ele é servidor público agora, mas ele tem formação em Direito. Qual o momento assim, que você decidiu e falou, é medicina? Na verdade, desde pequeno eu tive essa vocação, sempre achei uma profissão bonita, uma profissão nobre, de salvar vidas, tudo. Interessante de estudar, às vezes eu gostava de ver programa médico, assim, às vezes passava à noite no TV a cabo, Discovery Channel, eu via aqueles programas de emergência, achava interessante de acompanhar, assistir os casos e sempre pensei em fazer, em encarar esse desafio. E já estou indo para 15 anos de formado. Cada 15 anos de formado? Querendo aprender sempre um pouco mais. Não parece. Jovem. Em dezembro eu completo 15 anos de formado. Legal. Eu me formei em 2008, aí eu vou para 20 anos de formado. Também não pareço. 20 anos de formado. Agora, cardiologia é uma especialização da medicina que realmente encanta. Eu também, quando entrei para fazer cardiologia. E com o tempo fui passando por várias situações, a Andréia sabe, passando por várias situações e mudando de vontade de fazer especialidade, acabei por fazer radiologia.
mas realmente a paixão inicial da medicina ali também foi pela cardiologia. Eu acredito que seja muito por causa do poder, né, que a gente vê no cardiologista de lidar com o motor do corpo ali, que é o coração, né? Uhum. Não, mas Você também, né? Então você consegue ter esse poder duplamente, está na UTI e sim, ainda lidando com o motor do coração. Como é que é essa parte para você? é um desafio, né? Assim, desde a graduação sempre achei interessante anatomia, fisiologia cardíaca, né? Uma parte que eu sempre gostei de estudar, então sempre meio que sempre pensei desde o começo em fazer cardiologia e tal, porque realmente é o motor do coração, assim. O coração, ele é um dos órgãos nobres aí do corpo, então tudo passa pelo coração de certa forma, né? Todo sangue que sai, que chega no, né, que volta do corpo e vai para os outros órgãos, ele passa pelo coração. Então, se o coração estiver funcionando bem, os outros órgãos também começam a entrar em disfunção, né? Então, é um órgão vital, é um órgão assim, nobre, interessante de estudar. E, assim, é uma coisa que, tanto no consultório quanto na UTI, se você souber manejar bem, certinho, você salva a vida de uma pessoa, né? Fala agora uma dúvida clínica agora. Quantos por cento assim, dos problemas de UTI são mais direcionados ao coração? Olha, no serviço que eu faço, tem bastante, assim, principalmente parte de síndrome coronariana aguda, né? Um infarto agudo do miocárdio, chega bastante aí pra gente. Insuficiência cardíaca, né? O paciente chega com função cardíaca comprometida e chega com sinais de descompensação, falta de ar, inchaço generalizado, dificuldade para respirar, algumas vezes dor no peito. Então, isso assim, situações com infecção generalizada, pós-operatório de cirurgias, o paciente chega, sangra um pouquinho a mais, ou está com infecção generalizada, aumenta a demanda, né, da função cardíaca. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, né, da fisiologia, da mecânica circulatória cardíaca para poder manejar da melhor maneira possível, né? Saber se o coração tá com função boa, se o coração está batendo vazio, né? Se falta volume para o paciente, ou se o paciente está com sobrecarga de volume. O conhecimento da fisiologia cardíaca e o ultrassom cardíaco também, né? Não só na clínica de eco, mas também no beira do leito, faz a diferença no paciente. Legal. Agora, o Alan fora do jaleco. O que é para recarregar as energias pós-plantão, pós uma agenda de ecocardio? Eu sei que você corre. Sim, eu gosto de correr, né? Faz 2 anos aí que eu descobri, né, corrida de rua e tomei gosto, né? Já fiz outras atividades, já joguei tênis, já treinei arte marcial, faço musculação aí 2 a 3 vezes na semana, mas atualmente o que está me pegando é a corrida de rua, né? É um esporte assim que assim, é você com seus pensamentos, é você ali sozinho por 1 hora e meia, 2 horas, que parece que você desliga dos problemas, é cansativo, você termina o treino, você está exausto, mas assim, parece que você deixou uma tonelada de problema, de preocupação, de ansiedade para trás, assim, você volta muito mais leve, né? Fora todos os benefícios, né, da corrida, da parte cardiovascular, mas é o que eu tô fazendo assim ultimamente para recarregar, para deixar as energias ruins, cansaço, a ansiedade para trás. Tô indo para minha terceira meia maratona, já completei 2, a última agora em maio. Em agosto eu tô indo para minha terceira prova. Que legal. Se Deus quiser, eu vou completar ainda. Onde vai ser? Vai ser em Maceió. Que legal. Olha, eu tentei investir na minha esposa na carreira de maratonista, mas ela fez só uma maratona uma corrida de Toledo, né, 24 horas Só um revezamento. e desistiu. Desistiu, então. E a Jaque, é também dessas corridas? Agora ela tá, né? Agora ela tá um pouco mais empenhada, né? Antes ela ficava só de apoio, né? Assim, me acompanhava para ir no dia da prova, me esperava na linha de chegada. Mas aí quando a gente foi agora para Guaratuba, né, para fazer a corrida lá, inaugurar a ponte do litoral,
ela meio que, digamos que o vírus da corrida pegou ela. Ah, é mesmo? Ela foi contagiada pelo vírus da corrida, que ela sentiu toda aquela energia, todo aquele monte de coisa. Ah, tem tenda de... Ah, tem lojinha de roupa, tem isso, tem um brinde não sei do que, tem aquela energia, todo mundo lá se preparando, todo mundo focado, aquela energia na hora da largada, ela sentiu contagiada Que legal. por todo esse contexto e ela se inscreveu para correr comigo em Maceió. Vai começar com 5 quilômetros. Ela falou que se arrependeu de não ter se inscrito para correr em Guaratuba comigo, e agora ela vai fazer os 5 quilômetros. Muito legal. Não precisa a gente falar do quantos benefícios que traz uma Sim. corrida, né? Inclusive, ou principalmente para o coração. Sim. Mas tem que ter mas antes de qualquer atividade física tem que fazer uma avaliação cardíaca. Em alguns casos o ecocardio ele Aproveita, Ele se faz explora, necessário, isso né? um pouco melhor, isso aí é verdade. Tem muita gente que está lá do outro lado e fala, vou começar também, e de repente começa do nada, qual a experiência que a gente tem em prática, até na família. Aí a pessoa, do nada, assim, decide por começar, aí começa a lesionar, começa a sentir dor, começa a falta de ar. Como é que funciona essa parte para você como um cardiologista agora, não como corredor? Como cardiologista, sim, a gente faz no consultório uma avaliação geralmente básica, né? Uma consulta, avalia, ausculta, vê se tem alguma alteração de ausculta, sopro, vê quais são as queixas dos pacientes, se o paciente tem falta de ar, tem alguma coisa. Geralmente faz um eletro, né, de rotina, numa avaliação inicial mais básica. E dependendo do caso, um paciente que já fez uma angioplastia, já tem um histórico de que o coração é fraco, que já toma remédio para o coração. Em alguns casos, o paciente quer fazer atividade física, a gente às vezes faz lançamento do ecocardiograma para ver como é que está a função, né, do ventrículo esquerdo, para ver se ele tem condições de exercer a atividade física, de realizar uma atividade física com segurança, né? Sem risco de ter sintomas, sem risco de ter um desmaio ou até algo pior, né? Nos atletas, que também já é uma situação um pouco mais delicada, né? Porque é uma atividade de maior intensidade. O que a gente tenta pegar mais é evitar o que a gente chama de morte súbita, né? Que a gente vê aí, o jogador caiu no meio do campo e morreu. Teve até um jogador dinamarquês que ele ganhou desfibrilador, ganhou um aparelhinho que dá um choque se ele tiver um desmaio, porque descobriu que ele tinha uma arritmia. E outro caso que também é bem emblemático, né, que é bem importante assim para o cardiologista, para o ecocardiografista, é a cardiomiopatia hipertrófica, né, o coração inchado, que eles chamam, né, o coração que tem as paredes espessadas mais do que o normal, né? Então, assim, os pacientes, os jogadores, atletas de alto rendimento, geralmente eles fazem, né, um ecocardiograma na avaliação cardiológica inicial, até para ele ser liberado. Geralmente os clubes fazem isso, as seleções, enfim, fazem essa avaliação para já inicialmente, às vezes, descartar. Não, o paciente tem uma hipertrofia ali no EPA e tem que descartar. Aí fazem alguns outros exames para avaliar se é uma adaptação do exercício pode ocorrer, ou se é algo patológico, né? Que se o paciente fizer uma atividade física de alta intensidade, ele pode sofrer um desmaio, pode sofrer uma arritmia e eventualmente falecer. Então, nesses casos assim de atleta de mais alto rendimento, atleta profissional, o cara vai lá correr um Ironman, o ecocardiograma ele pode ser utilizado para avaliação aí para atividade física. Perfeito. O que dá para a gente entender é que tem muita coisa no coração que é silenciosa, Sim. que não dá sintoma e que de repente tem o risco de, inclusive, de uma morte súbita. Então, não dá sintoma, de repente, quando dá o sintoma, é um sintoma de potencial letalidade como esse. Assim, na prática, não para esse atleta de alto rendimento, na prática, ali, no dia a dia comum das pessoas como nós, assim, o que seria um achado, os achados mais comuns, assim, que você surpreende, de repente a pessoa não sente nada, é silencioso, e você vai fazer um eco despretensioso, né, um ecocardio, e de repente surpreende e acha que... Poderia, assim, geralmente a gente pode achar
além da hipertrofia, né, do miocárdio, a gente pode achar alguma cardiopatia congênita ali que ficou silenciosa. O paciente tem uma válvula que está faltando um folheto, por exemplo. O paciente tem um prolapso de válvula que faz o sangue voltar de uma maneira importante e que no repouso ele não tem sintoma. Ou o paciente ele nasceu com um buraquinho ali que não fechou depois do nascimento. E assim, no repouso ele Tem sintoma. não tem sintoma, ele está compensando a certo ponto. Aí chega uma certa idade da fase da vida adulta ou quando o paciente precisa fazer um esforço a mais que ele começa a ter sinais. Aí você acaba achando isso no eco. Sabe que eu, durante a faculdade, eu tive uma falta de ar. Eu sou metido a jogador de futebol. Aí, numa partidas para qual eu fui, me deu uma falta de ar. Aí, a partir daquela partida, eu comecei a ter sempre falta de ar. 2, 3 jogos seguidos, assim, com falta de ar. Eu, rapaz do céu, o que está acontecendo comigo? Aí fui, marquei uma consulta. Acabei por descobrir que era um refluxo valvar mitral leve. No final, o cardiologista acabou me explicando que não tinha correlação uma coisa com a outra e que aquilo foi um achado, um refluxo valvar leve. O sangue volta um pouquinho, uma válvula, como você explicou, e não tem tanta repercussão aquilo, falta de ar provavelmente por algum outro motivo que depois se resolveu. Mas assim, muita gente em casa pode ter tido já esse diagnóstico, né? Vai fazer o exame e de repente deu um refluxo valvar leve, deu alguma outra situação incipiente, assim, comunicação interventricular, como você bem comentou. Para esses casos, quando a pessoa já tem algum achado, um eco prévio, existe alguma importância em estar acompanhando, em estar vendo isso? Ou Com certeza, não tem né? risco? Até porque algumas dessas alterações elas são passíveis de correção cirúrgica, né? Uma comunicação interatrial, uma comunicação interventricular, você consegue lá colocar uma membraninha, né, e fechar esse buraco, o paciente pode ter uma vida normal depois, né? O refluxo valvar você vai acompanhando de tempo em tempo, repetindo o eco a cada 3, 5, ou até às vezes uma vez por ano, aí, dependendo da gravidade. Então é importante, porque às vezes o paciente tem essas alterações, não tem sintoma, e quando ele chega para a gente, ele já está sintomático. Você pode até fazer a correção, mas ele ainda vai ficar sentindo uma falta de ar, vai ficar com a anatomia do coração modificada, né, por conta de anos e anos do coração sendo exposto a uma sobrecarga. Ele compensa até certo ponto, depois ele começa a ficar disfuncionante, né, que a gente vê nos exames. Então, acompanhamento sim é importante até para evitar que o paciente passe do ponto de compensação e às vezes operar não tenha um resultado tão bom, né? Tentar pegar as alterações precocemente para que o paciente consiga resolver, né? Faça a intervenção na hora certa e tenha uma qualidade de vida, tenha uma vida normal, consiga trabalhar, fazer suas atividades sem nenhum sintoma. Uma dúvida que a gente percebe muito quando os pacientes nos mandam mensagem com relação ao eletrocardiograma e o ecocardiograma. Qual que é a diferença entre eles? Bom, o eletrocardiograma geralmente é um exame básico da cardiologia, assim, que a gente sempre faz. O eletrocardiograma, ele tem as suas funções, né? Ele é para avaliar o ritmo do coração, a frequência cardíaca, se tem alguma alteração na condução do estímulo elétrico do coração, né? Um bloqueio ou alguma arritmia que faz o coração acelerar. Tem alguns sinais que pode mostrar que o coração pode estar aumentado de tamanho, né? Por exemplo, hipertrofia, ou você vai ter alterações no eletro lá que vai mostrar que pode ter. Basicamente é isso, assim, se você tem alguma alteração mais do ritmo e alguns sinais indiretos de alteração estrutural, né? Então, assim, tá sugestivo de hipertrofia, vamos investigar. Tem um bloqueio de terceiro grau, vamos ver se a gente precisa de um marca-passo. Ele tem uma área ali que parece que ficou uma sequela de um infarto, aí você vai investigar. Então, o eletrocardiograma é um exame mais de rastreio, assim, para indicar que possa ter alguma alteração. Apesar de que em muitos casos o paciente tem um eletro normal e você vai fazer um eco
a gente acaba encontrando alguma patologia, né? Alguma doença. Ou muitas vezes o paciente infarta com eletro normal. Ele chega lá no pronto-socorro com dor no peito, o eletro está normal. Ele vai fazer outros exames que vão mostrar que está tendo agressão ao músculo cardíaco, mas o eletro está normal. Já o ecocardiograma, O ecocardiograma é uma das modalidades que a gente pode fazer com um aparelho de ultrassom, né, que ele é focado especificamente para o coração, né? O ecocardiograma ele avalia a morfologia do coração, né, tamanho das cavidades, espessura das paredes, a estrutura das válvulas, né, avalia se existe alguma falha, algum buraquinho ali nas paredes que separam as 4 cavidades cardíacas, né? Ele pode ver se você tem um excesso de líquido na membrana que reveste o coração, né, que a gente chama que é o derrame pericárdico. Basicamente é isso, assim, ele faz uma avaliação da forma, das estruturas e também da função do coração, né, tanto no repouso quanto em algumas modalidades que a gente pode fazer, submeter o músculo cardíaco a uma situação de esforço, né, que seria o exame de estresse. Então, o ecocardio ele já vai para uma outra linha de investigação, né? E é o segundo exame mais importante da cardiologia, né? Que a gente sempre acaba fazendo aí na avaliação inicial do nosso paciente. eles acabam por se complementar. Eles se complementam, exato. Sim, o eletro, então, que dá para entender que ele é um exame primordial da parte elétrica cardíaca, da parte que determina o batimento, ritmo, Exato. enquanto o ecocardio olha mais a estrutura, a Isso. morfologia, a forma, o tamanho, Isso. a força, o bombeamento e o fluxo também. Sim. O fluxo se está adequado nas câmaras cardíacas, Uhum. se não tem refluxo, se Sim. não está muito rápido, né, que seriam as estenoses. E, enfim, esses dois, eles são, conceitualmente ali, fazem parte vamos dizer assim, de uma avaliação. Teria um terceiro exame? Qual seria um terceiro exame que viria na sequência após esses dois? Bom, Grau de importância. Depende do caso. Por exemplo, você tem uma valvopatia importante, uma doença da válvula assim, de um grau importante, que você precisa definir se o paciente vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica ou não. A gente pode fazer o chamado ecocardio transesofágico, né, que ao contrário de você colocar o aparelhinho aqui no tórax, no peito do paciente, você entra com um outro tipo de transdutor, né, de sonda, pela boca, pela garganta do paciente, e você consegue ver com uma maior riqueza de detalhes a avaliação das estruturas valvares. Também no caso de cardiopatia congênita, a gente consegue melhor o septo interatrial, o septo interventricular, né, para definir melhor a gravidade da doença valvar, tamanho, né, das comunicações, né, das falhas ali nos septos, para um melhor planejamento cirúrgico, né? E ele é usado, inclusive, durante a cirurgia, né? O eco transesofágico, ele é usado para guiar o cirurgião cardíaco. Ficou boa a prótese, tá voltando sangue, não tá voltando sangue, enfim. Isso é uma modalidade de cardiologia, de ecocardio um pouco mais avançada. Para você pegar a disfunção cardíaca junto com o eco transtorácico, agora a gente tem o strain, né, que ele avalia a contração, assim, como se o coração estivesse torcendo, assim, né? A deformação das paredes do miocárdio. Ele consegue detectar uma disfunção cardíaca antes da avaliação do eco convencional. Também é uma coisa, quando você suspeita, o paciente está com muito sintoma, está com a função normal, mas você não está muito convencido, não está muito satisfeito, você pode abrir mão desse recurso para ver se a deformação miocárdica está ou não adequada. Porque o coração, ao contrário do que todo mundo acha, que bate como se fosse um fole, né? Ele bate como se fosse uma toalha. Contrai como se fosse uma toalha, assim. Torcendo, porque você aumenta muito mais a força de contração, né? Se você for pegar uma peça do coração, né, anatômica, e for desenrolando ele, você vai ver que ele tem um formato longitudinal helicoidal. As fibras dão essa disposição para ele, para que ele tenha mais força. Exato. Aproveita, explica para nós um pouco mais. Às vezes os pacientes entram em contato, mostram o pedido e está lá escrito fração de ejeção, avaliar fração de ejeção. Então explica um pouco para nós, de forma simples, claro, assim, leigo mesmo, o que seria essa fração de ejeção?
A fração de ejeção é o principal parâmetro que a gente usa para avaliar a função do coração. A fração de ejeção é o quanto do sangue que chega nas cavidades cardíacas, né, principalmente as câmaras cardíacas esquerdas, quanto de sangue que o coração consegue bombear em direção ao resto do corpo, né? Porque o coração ele enche e quando ele contrai, esse sangue é ejetado pela artéria aorta, né, para os demais vasos do corpo. Então, é essa diferença, né, entre o que encheu menos o que esvaziou sobre o volume total que estava no coração. Percentual daquilo Percentual. que chegou para Isso. aquilo que saiu. Isso. Certo, perfeito. Legal. E Alan, então, avançando um pouco mais agora, você falou para nós que se formou na UEM, fez cardiologia depois na Santa Casa de Curitiba. Isso. Né? E aí, assim, quando que você encontrou a ecocardiografia? Já que estamos no contexto de uma clínica de ultrassom, quando foi esse teu encontro com a ecocardiografia e o que te chamou a atenção? Por que você falou assim, é importante, vale a pena, quero estudar e aprofundar sobre isso? Sempre achei um exame interessante, assim, um exame que depois de um certo tempo se torna relativamente tranquilo de fazer, não que seja um exame fácil, mas assim, você consegue ter uma curva de aprendizado relativamente rápida. É um exame que está amplamente disponível, né? É um exame que te dá muita informação clínica do paciente, e eu sempre pensei em fazer algo a mais do que só fazer consulta, só atender em clínica, né? Eu sempre quis fazer alguma coisa de exame, também fiz por muitos anos teste de esforço, né? Mas eu queria fazer alguma coisa que pudesse agregar aí na minha formação e na minha prática do dia a dia. Então, a ecocardio veio aí nesse contexto. Que legal, que bacana. E daí o ecocardio você estudou e se especializou onde? Então, eu cheguei a fazer uma primeira pós-graduação, quando eu ainda estava em Curitiba, mas eu acabei não completando por conta da pandemia, mudança de cidade, eu acabei trancando, né? Acabei não concluindo. Aí, quando eu vim para cá, o colega perguntou, você não quer fazer eco comigo? Eu falei, olha, eu vou precisar dar uma reciclada, né? Foi isso que eu fui fazer uma nova especialização, né? Foi uma nova especialização, né? Eu comecei do zero. Lá no Recife, né? Lá na escola de ecocardiografia de Pernambuco, que é uma escola um centro bem conhecido aí, referência aqui no Brasil de formação de ecocardiografistas. E consegui concluir no final, em setembro do ano passado, eu concluí a minha especialização. Desde então estou atuado. Mas assim, não é obrigatório, não é todo cardiologista que sabe fazer ecocardiografia transtorácica, né? Não, você tem que fazer um treinamento, seja uma residência, né, que alguns centros fazem, seja uma especialização, pós-graduação, e para você poder atuar até de segurança, né, porque o laudo, aquilo que você digita ali no laudo, no papel, no computador, é a diferença entre o tratamento que pode salvar a vida do doente, né? Então, é um exame que, assim, que tem um alto grau de responsabilidade, então você tem que ser bem executado, você tem que ter uma boa formação para poder atuar aí de forma correta, né? Atuar com excelência para um melhor tratamento do paciente. Bacana, show de bola. Olha, deixa eu aproveitar e te fazer uma outra pergunta aqui. Passamos pelo contexto do Covid. E existe a síndrome do tudo pós-Covid agora. Tudo que acontece com a pessoa depois é pós-Covid. O que de fato tem relação, que acontece, que é secundário ao Covid, já bem estabelecido em relação ao coração. E se tem alguma coisa disso que acontece que a gente pode ver no ecocardiograma? A principal que eu tenho visto, assim, que tem descrito na literatura, muita gente teve síndrome coronariana aguda pós-Covid por conta, né, da potencial inflamatório trombogênico do vírus. E, assim, falando em termos de músculo cardíaco, muita gente teve o que a gente chama de miocardite pós-Covid, né, que é uma inflamação, né, causada pelo vírus que acaba lesionando o músculo cardíaco, né, acaba
fazendo com que o músculo cardíaco perca um pouco da sua função, né, da sua capacidade de contração. Então, o paciente ele pode ter acabado ficando com alguma sequela, assim, uma insuficiência cardíaca que você investiga, descartou doença coronária, descartou alguma cardiopatia congênita que você não tinha sido vista antes, descartou alguma doença de depósito, tinha uma amiloidose que agora começou a manifestar, enfim. Então você acaba meio que por exclusão, né, você acaba chamando, pode ter sido uma sequela do Covid, né, uma inflamação miocárdica pós-Covid. Entendi. Alguns casos ela é reversível, alguns casos ela acaba deixando algum grau de disfunção no coração. Entendi, mas é um diagnóstico de exclusão, né? Porque Não é você uma faz coisa tão comum. você faz toda uma investigação, né, para tentar achar a causa, né, porque o coração ficou fraco. Aí depois você acaba fazendo um diagnóstico meio que de exclusão mesmo, assim. Descartou infecção viral recente, descartou hipertrofia, descartou doença coronária, então descartou uma doença de Chagas, enfim, entre outros diagnósticos possíveis. Aí você pode ficar com uma miocardite pós-Covid, por exemplo. Entendi, perfeito. Fora que muita gente fica com sequela pulmonar, né? Fica com uma disfunção pulmonar importante. E aí você pode usar o ecocardio para tentar fazer um diagnóstico diferencial, achar qual que é a causa, se é a falta de ar dele é de causa de origem pulmonar ou de origem cardíaca também. Então você pode usar isso para descartar. Ou às vezes está usando as duas coisas associadas. Perfeito. E agora, assim, voltando agora para o seu dia a dia, você como cardiologista, clínico, atendendo seu paciente, quais seriam as 3 principais indicações para o médico cardiologista estar solicitando um ecocardiograma? Bom, a gente pede, assim, geralmente, para investigar por que o paciente está com falta de ar. Tá? Uma das causas mais comuns, né, que a gente faz a gente indica o ecocardiograma, né? Outra, dor no peito, né? A gente pode usar o eco de estresse aí para investigar uma possível doença coronariana, né? Possível lesão miocárdica secundária à doença coronária. Avaliação de sopro, né? Assim, chegar ao médico clínico ou um outro colega, escutou um sopro e a gente vai ver se é doença valvar, se é doença congênita, enfim. Paciente que já tem histórico, fez uma revascularização, fez uma ponte de safena, colocou, já tem stent, então a gente vai para ver se ficou alguma área do coração que infartou, né? Assim, falando de forma mais leiga, assim, que não contrai ou contrai com menos força do que as demais porções do coração, por exemplo. Paciente que já precisou trocar uma válvula, tem uma prótese no lugar da válvula nativa, que a gente chama, né? Que é a válvula que você nasce com ela no coração, aí para você ver se essa prótese está funcionando, se não tem alguma disfunção, que você precise trocar essa prótese futuramente. Então, Alan, resumindo, se fosse para a gente resumir, para estudar a força do músculo, a competência do coração, né, que seria a fração de ejeção, para estudar a válvula, se há algum refluxo ou não, e para uma avaliação pós-operatória, o ecocardiograma é imprescindível. Sim. Legal. E nos casos que a gente não consegue fechar ou fica na dúvida, ou às vezes a qualidade do exame deixa um pouco a desejar, seja por questão anatômica, enfim, a gente pode lançar a mão do eco transesofágico, que eu falei anteriormente. Em alguns casos, né, principalmente para avaliação mais de estrutura, aí usar a ressonância magnética cardíaca, mas aí já são exames mais específicos. São exames mais específicos, mais avançados, no caso. A impressão que dá é que o ecocardiograma seria quase uma continuidade do estetoscópio também para vocês, né? Inclusive, eu tenho um ecocardiozinho de bolso que eu uso nos pacientes para fazer uma avaliação ali na beira do leito, né, mais simplificada, mas pelo menos já me dá uma base para saber, preciso investigar mais a fundo, ele precisa de um eco transtorácico mais completo, ou não, está com a função preservada, então vamos seguir com o tratamento, não precisa de mais outros exames. Então, como diz, a quinta etapa, né, do exame físico, alguns costumam dizer, né, que é do cardiologista, né, além de
fazer a inspeção, a escuta, palpação, percussão, a insonação, né? Usar o ultrassom na beira do leito do consultório para já rastrear alguma coisa e direcionar a necessidade de outros exames. Uau, mas isso com certeza é um diferencial seu, né? Uma vez que nem todo mundo sabe fazer, Sim. nem todo cardiologista ou intensivista sabe fazer ecocardiograma, você sabendo, tendo a competência para avaliar esse tipo de imagem, com certeza traz muito mais sobrevida, vamos dizer assim, mais chance de sobrevida. Inclusive, Adriel, teve até um caso da UTI que eu peguei, foi esse ano agora, inclusive, que um paciente chegou para mim, uma suspeita de derrame pericárdico, não sei o que. Eu fiz o ultrassom dele na beira-leito, o paciente estava com tamponamento cardíaco. Né? Tamponamento é quando o líquido, né, que reveste o coração, ele está com tanta quantidade que ele esmaga as paredes do coração, impede que o coração encha de sangue, né, principalmente por as câmaras do lado direito do coração. O paciente tem falta de ar, o paciente descompensa, às vezes pode até evoluir. E você pegou isso com eco E eu beira-leito? peguei isso com ecocardio beira-leito, né? E já chamei o cirurgião cardíaco, depois ele foi encaminhado e fez o procedimento para drenar aquele excesso de líquido e o paciente ficou bem. Que legal, que bacana. Diferencial, né? Com certeza salvou a vida do paciente, porque quanto tempo levaria até ter acesso a um serviço, que alguém fosse fazer o solicitar a ecocardio? avaliação de um outro profissional para vir fazer esse ecocardio de urgência na UTI. Agora que fica um parênteses, Alan, e a gente tem conhecido você nesses anos juntos aí, muito concentrado. A gente vê que você é muito focado. Sim. Então você vai muito de forma aprofundada naquilo que você se dispõe a fazer e fazer bem feito. Né? Então a gente observou isso, a gente teve o privilégio de observar você crescendo dentro da própria clínica mesmo, crescendo, evoluindo em etapas, viajando, fazendo cursos e dando exemplos como esse, com certeza seria um lance de sorte para o paciente no momento de tamanha urgência cair na mão de um profissional com competência como você. Né? Eu espero não precisar tão logo. Não, mas se precisar, a gente está à disposição, né? E a gente tem que ter essa disposição, essa humildade, a gente sempre está aprendendo. Tem dúvidas, às vezes eu seguro o laudo um pouquinho, peço ajuda para os meus, se foram meus preceptores lá em Pernambuco, né? Ou às vezes algum colega aqui da cidade também que faz o exame, a gente troca uma ideia, fica na dúvida, o que você acha de tal coisa e tal. Às vezes aí a gente, para poder, né, como eu falei anteriormente, emitir um laudo que agregue valor. Sim, que seja compatível com a história clínica do paciente, porque às vezes a gente, né, como eu estou nos dois lados da moeda, né, tanto com quem faz o exame como quem recebe o exame, às vezes você olha o laudo assim e você vê que não está muito compatível com a história, você vê que está faltando informação ou o exame não bate com a clínica do paciente. Muitas vezes você tem que acabar pedindo para o paciente refazer o exame. Então, por isso a importância de um laudo bem feito, um laudo coerente com a clínica do paciente. Então, por isso a gente tem que estar sempre estudando, revisando, fazendo uma boa conversa, uma boa anamnese durante o consultório, durante a consulta, né? Conversando, pegando certinho a história do paciente. Durante o exame também você pergunta, se possível, às vezes pede para trazer um exame anterior, né? Para a gente ter uma base, assim, não para copiar o laudo do colega, mas para ver se a história bate, como é que está a evolução do exame, da evolução do paciente ao longo do tempo, para ver se o seu exame está compatível, coerente com aquele contexto clínico, né? Porque você faz um exame, aí o outro exame de 2, 3 anos atrás está totalmente diferente daquilo que você viu. O que está acontecendo? Está faltando alguma coisa e tal. Aí nesse sentido, né? Por isso que a gente tem que ter o laudo, ele tem que ser claro, conciso, objetivo e principalmente ele tem que estar alinhado com a clínica do paciente. Né? Se houver alguma discordância, a gente tem que rever, né? Ou refaz o exame, ou pede um outro exame mais detalhado, ou revisa a história do paciente. E hoje em dia a gente observa que como a barreira de entrada diminuiu para a ultrassonografia, então tem muitos profissionais não qualificados fazendo
esse tipo de exame, entre outros. E uma das vantagens da ultrassonografia, uma das vantagens gerais do exame de ultrassom, seja o ecocardio, seja qualquer outro exame de ultrassom, é o exame ser feito ali em real time, né, em tempo Sim. real, por um médico. Uhum. Porque o médico, ele pode, numa eventual dúvida, alguma coisa que não está batendo, ele pode questionar diretamente o paciente ali Sim. e resolver já no ato aqui. Uhum. Agora, quando o profissional não passou pelo treinamento adequado ou, enfim, não tem uma experiência ainda necessária, o paciente perde. Ainda Perde mais esse... um exame que é examinador dependente, né? Um exame que depende muito de quem faz, né? Não é a boa tomografia que o paciente entra lá na máquina, a máquina pega as imagens e é aquilo, né? O ultrassom, as imagens depende de quem faz, né? Depende de quem faz. A gente sempre diz no ultrassom que no ultrassom você pode tanto fazer lesão, quanto você pode esconder lesão, conforme o jeito que você insona. Uhum. Conforme o jeito que você insona, você esconde uma lesão. Não intencionalmente, é claro. Sim. Mas conforme o jeito que você insona, aparece um aspecto de uma lesão. Não é. Então, é um exame operador dependente. Você, quando realiza um exame de ultrassom, um ecocardiograma, você depende do profissional que está do outro lado para interpretar essas imagens em tempo real e esclarecer, conjuntamente com a sua clínica, se faz ou não sentido o diagnóstico que o médico está propondo para você. E Alan, dentro da tua jornada, desde que você entrou na medicina e principalmente depois que você escolheu a cardiologia, existe alguma história de algum paciente que te impactou, assim, desde o começo? Nossa, eu tenho, sim, vários, não vou lembrar nenhum de cabeça, mas essa que eu citei do paciente Esse da que UTI. da UTI, o paciente assim que precisou, depois eu precisei indicar mãe de uma pessoa conhecida que ele fez uma arritmia lá e eu fiz a cardioversão lá, dei o choque, salvei a vida da paciente. E depois você vê o paciente bem, né, Sim. na cidade. Você viu ele quase morto Sim. lá e depois encontra ele na Um rua. paciente que, os meus primeiros pacientes lá em Titoleiro, que mandei para fazer cirurgia quando o Hospital do Coração aqui ainda funcionava, e hoje ele está super bem, faz 6 anos, mas É gratificante, é né? gratificante. Mas daí a importância do paciente também, no tempo certo, recorrer à ajuda Sim. do profissional qualificado. Uhum. Que legal. Vamos lá então para algumas questões mais comuns que eles falam para nós, assim. Então, meio que tipo um bate-pronto, Alan. Chega o pedido médico ou o paciente pergunta para nós. Então, meio que um bate-pronto, assim. Doutor, minha falta de ar é coração? Pode ser. Pode ser. Depende, né? Depende da sua história, depende de como é essa falta de ar, depende há quanto tempo está essa falta de ar, se é mais se é ao repouso, se é ao esforço, se é nas primeiras horas da manhã, se piora com algum tipo de atividade. Perfeito. Depende da história pregressa do paciente. A paciente é tabagista, a paciente tem uma história de uma asma que não está bem controlada, ou o paciente tem uma obesidade importante, ou o paciente tem uma doença que ele ronca à noite, ele não dorme direito. Você tem que avaliar todo o contexto do paciente para poder para poder responder sim ou não quanto a uma falta de ar de origem cardíaca. Isso provavelmente vai passar por uma avaliação ali e você vai solicitar um exame complementar para ele, talvez entre outros até um ecocardiograma. Né? Outra agora que eles perguntam bastante assim, doutor, inchaço nos pés, nas pernas, mais no final do dia, é coração fraco? Pode ser. Pode ser também. Pode ser. A gente tem que coletar bem a história do paciente, avaliar, né, como é que é esse inchaço. Geralmente, esse inchaço que fica mais para o final do dia é mais de doenças, parte venosa, né, vascular. Geralmente, o inchaço do coração fraco, da insuficiência cardíaca, o paciente ele já vai acordar inchado. Né? É um inchaço que ele vai perdurar o dia todo, assim, não é porque vai por gravidade, independe da posição, independe do horário do dia, esse paciente ele vai estar sempre mais inchado. Às vezes não só as pernas e os pés, né? Os pacientes às vezes passam por uma consulta com o clínico e ele ouve um sopro.
E aí o paciente, né, entra em contato perguntando se é grave. Então, a maioria, ou todo sopro é grave? Não necessariamente. Tá? Tem alguns sopros que a gente considera inocentes, né? Alguns sopros que não estão relacionados à doença cardíaca, uma anemia importante, o paciente tem uma doença, uma disfunção da tireoide importante, pode dar um sopro, né? E assim, a gente avalia, já na ausculta a gente consegue direcionar para qual tipo de sopro que é, se é um sopro de hipertrofia, se é um sopro de doença valvar da aorta, se é um sopro de doença da válvula mitral. Então, assim, a gente tem que avaliar ao escutar, né, ver qual que é o tipo de sopro, né, no exame físico, coletar a história do paciente, aí o eco ele vai ajudar a gente, entre aspas, bater o martelo, né? Mas já na consulta, já na avaliação inicial, né, já no exame físico, a gente já consegue ter uma noção de qual pode ser a possível causa do sopro. Aí depois, com mais exames, a gente avalia, né, a origem do sopro e qual que é a gravidade. Perfeito, legal. Agora, uma outra bem clássica, assim, que os pacientes perguntam, doutor, tenho pressão alta de longa data. Isso afetou? Como é que eu faço para saber se isso já afetou ou isso afeta o meu coração? Olha, a longo prazo, com certeza, a hipertensão afeta o músculo cardíaco, né, causa que o coração fique inchado, né, hipertrofiado, porque o coração é um músculo, né? Então, igual o músculo da academia, que quando você coloca ele numa sobrecarga de peso, ele vai aumentar de tamanho. O coração, quando submetido a uma sobrecarga de pressão, ele também vai aumentar a espessura das suas paredes para compensar, né, essa pressão mais alta. Então, se o paciente tem uma hipertensão de longa data que não é bem controlada, provavelmente ele vai ter alguma alteração estrutural. Mas aí, para a gente ver com detalhe, é só com um exame de imagem. Mas assim, no exame físico a gente já pode ter algumas pistas, né, de que o coração pode estar aumentado de tamanho, o elétrico pode mostrar, em alguns casos, que o coração está aumentado de tamanho, mas para você medir, ver, avaliar a espessura, o tamanho das cavidades cardíacas, aí só com um exame de imagem. E o mais disponível, mais fácil, mais prático é o ecocardiograma. Perfeito. Já tive um infarto. Como ficou a força do meu coração? Então, você tem que avaliar também com a história clínica, né? Para ver se o paciente já tem algum sintoma, se ele cansa de maneira desproporcional a um determinado esforço. Eu canso para lavar uma louça. Eu canso para tomar banho. Eu tenho falta de ar para amarrar meu sapato. E já teve um infarto, provavelmente esse paciente tem uma disfunção cardíaca. Mas assim, para você quantificar essa disfunção, você tem que usar um método de imagem, seja o eco, seja a ressonância. Tá? Então, mas assim, pela história você já consegue ter uma noção de que provavelmente esse paciente já tem algum grau de disfunção secundária, né, à doença coronária. Perfeito. A gente vê que todas as respostas acabam sendo em torno disso, né? Depende, você precisa avaliar de forma mais pormenorizada. Sim. E isso quase sempre passa por uma avaliação clínica em conjunto com o exame de imagem. Sim. Uma última clássica que também assim, a gente ouve bastante. Tem um tio meu, um familiar meu, um pai meu, que morreu do coração com 50 anos. Com quantos anos eu devo começar a avaliar meu coração? Eu devo começar a me preocupar com isso? A gente vai ter geralmente a partir dos 40 anos, mas assim, a gente tem que, de novo, investigar, perguntar para o paciente, mas seu familiar morreu por qual motivo? Ele tinha uma doença de Chagas, fez uma arritmia e morreu. Ele tinha teve uma morte súbita. Ele teve um infarto. Ele tinha um coração fraco por uma outra causa e acabou. Ele tinha um problema de válvula. Então você tem que perguntar o porquê que esse familiar morreu, para você avaliar a probabilidade daquele paciente ter algum tipo de disfunção e poder avaliar de forma adequada. Então, tudo começa pela história clínica do paciente, pela história familiar do paciente, para você direcionar qual é a possível causa, quais exames pedir, você, né, estratificar, né, quantificar qual que é o risco desse paciente ter uma doença cardíaca efetivamente. Perfeito, perfeito. Nós já estamos nos encaminhando aqui para os finalmente, então, e agora indo mais para uma questão de percepção e de humanidade mesmo.
Qual que é o treinamento que vocês passam? Ou de que forma que você vai aprendendo com a prática, talvez, a dar notícias para o paciente? Tá lá na UTI, dar uma notícia para os familiares. Normalmente, notícias, quando são ruins, não são nem um pouco leves, né? São pesadas. Qual que é o treinamento para isso e como que você encara? Olha, não assim, mas a gente treina, a gente acaba treinando no dia a dia mesmo, na experiência, né? A gente tem que prezar principalmente pela empatia, né? Porque se você chega, o paciente, você tem um momento difícil, assim, muitas vezes os pacientes chegam, os familiares chegam, assim, sem entender o que está acontecendo, e você já tem que dar uma notícia pesada, né? Então, sempre de forma respeitosa, tendo empatia, explicando de forma clara, mas sem ser tão direto, né? Assim, para o paciente não ter aquele impacto inicial e assim, muitas vezes os pacientes desabam a chorar, alguns começam a chorar, outros já estão mais conformados, outros começam a entrar em negação, tentando achar um culpado, mas assim, tentando entender, tentando achar um porquê, né? Acho que seria o termo mais correto, né? Que do porquê que aquilo aconteceu com o familiar dele, enfim. Então, assim, a gente, é com a experiência mesmo que a gente vai sabendo lidar com cada tipo de paciente, de familiar, como cada familiar reage, então, mais a experiência, mas assim, a gente sempre tem que ter essa empatia, né, ter essa, como é que eu posso dizer, essa postura de, muitas vezes, se colocar no lugar daquela família, de entender que vai ser um momento difícil, que vai ser uma notícia difícil, e tentar, assim, explicar, conversar da maneira mais clara e mais humana possível, principalmente. Que legal, que bacana. E assim, Alan, dá uns conselhos para nós, porque o coração, a gente sabe que está entre as principais causas de mortalidade, né? Acidente cardiovascular e câncer na nossa população. O que seriam cuidados básicos assim, para a gente tomar no nosso dia a dia para que isso não seja antecipado, isso não venha ocorrer de forma antecipada? O que a gente vê muitas vezes, muito jovem, hoje de 30, 40 anos infartando, as pessoas estão cada vez mais obesas e despreocupadas com tudo isso. Se fosse para você dar umas 3 dicas assim para quem está nos ouvindo cuidar bem do coração, o que você falaria? Alimentação saudável, manter o peso dentro da faixa do ideal, se possível. Atividade física regular, pelo menos aí meia horinha por dia, 5 vezes por semana. Tá? Para os maiores de 60 anos, assim, eu recomendo também uma musculação junto, para ajudar a proteger a musculatura, melhorar a saúde cardiovascular, melhorar a autonomia, a qualidade de vida, né? Já saindo da parte cardiológica, né? Isso é fundamental. Evitar maus hábitos como álcool e tabagismo. Dormir pelo menos 7, 8 horas de sono também, porque privação de sono e estresse são fatores de risco que aumentam, né, a chance de evento cardiovascular. É basicamente isso, né? Você ter uma rotina de vida saudável, né? As doenças mais associadas com problemas cardíacos. Hipertensão, né, principalmente da minha parte. E o diabetes, que a gente acaba pegando bastante, né, que são as mais... Terceiro lugar, dislipidemia, as alterações do colesterol. São as 3 principais que a gente encontra no consultório aí, no dia a dia. Então, acho que são essas as principais que a gente tem que trabalhar na parte da prevenção. Bacana, show de bola. Então, Alan, já indo para os finalmente, mais uma vez, deixa eu perguntar para você de colega para colega, assim. O que fez você, em um momento lá atrás, querer, dentro da ecocardiografia, escolher a nossa clínica para estar conosco junto, trabalhando, crescendo, entre várias outras possibilidades que a gente imagina que o profissional do seu gabarito tinha. Então, assim, eu gostaria que você desse para nós um feedback, a sua impressão, o que você viu nesse tempo que está aqui e também se a gente vem ou não, né, correspondendo às suas expectativas agora do outro lado. Quero agradecer, né, o convite que vocês me deram lá em 2024, foi isso? Acho que foi.
Foi. Uhum. 24. No convite que vocês me deram, vocês me receberam aí desde o primeiro dia sempre com as portas abertas, né? E assim, primeiro, acima de tudo, agradecer a oportunidade, né? Vocês me deram a oportunidade, abriram um espaço de vocês para eu poder mostrar o meu trabalho, né? Isso é uma coisa que não tem preço. Eu sempre me senti muito à vontade lá no serviço de vocês, tirando um outro, coisinhas pontuais ali de agenda e tal, mas tipo, sempre gostei de trabalhar lá, gosto de trabalhar lá. Ah, assim, a equipe de vocês é muito bem treinada, desde da recepção até os outros colegas aí com quem a gente conversa ali durante os atendimentos. Ah, assim, a forma de vocês trabalharem de maneira muito humana, sempre prezando pelo melhor atendimento, pela excelência, tanto parte profissional, estrutura, aparelhos. Então, assim, é um lugar que eu me sinto bem em trabalhar, espero continuar aí por bastante tempo. Certeza. E Contamos com isso. Também esperamos. torcendo pelo crescimento de vocês e pelo sucesso aqui da unidade de Cascavel. Uau, que bacana. E como é que estão as suas agendas, Alan? Você está atendendo Cascavel? A gente sabe que ainda não começamos de fato aqui na agenda de ecocardiografia, mas Toledo, você tem agenda aberta todos os dias? Como é que funciona? São alguns dias? Como é que faz para quem está nos assistindo e quer fazer um ecocardiograma com doutorado? Eu atendo na unidade de Toledo às quintas-feiras à tarde, e na sexta-feira de manhã e nos sábados a cada 2 semanas. Provavelmente aí depois eu pretendo passar para os sábados, para todos os sábados, né? Mas isso aí já é um plano para o futuro. E Alinha minhas agendas. aí você tem o consultório também, né? Sim. Aí você faz a parte de atendimento clínico também, Isso. né? Uhum. Aí no consultório eu tô às segundas, terças, quartas e sextas-feiras à tarde. Se o paciente quiser fazer um exame contigo e quiser consultar com você também na sua clínica, você tem essa disponibilidade. Muitas vezes eu já direciono, às vezes o paciente passa comigo num dia, na mesma semana, às vezes no dia seguinte já consegue fazer o exame. Que legal, que bacana. Então, agora que a gente literalmente está indo para o final, né, amor? A gente vai para o momento do bate-pronto. Eu vou te falar uma palavra e você define. Uma frase ou uma palavra. Certo. Medicina. Uma paixão. Ultrassom. Ou ecocardiografia, né? Ecocardiografia. Um exame essencial. Humano. Centro de tudo. Ultrassonografia Toledo. Um lugar de amigos. Uma lição que a cardiologia te ensinou. Paciência. Paciência. Porque muitas doenças cardiológicas você tem que ter paciência para poder compensar o paciente, para resolver, para tratar. Muitas doenças na cardiologia, o tratamento é a longo prazo. Dizem, você tem que correr uma maratona e não ser o Usain Bolt, né? Para querer compensar o paciente. Você vai compensar o paciente dentro de meses e não na primeira consulta, né? Então, a cardiologia te ensina a ter um pouco de paciência, acreditar no processo, acreditar no tratamento, naquilo que você estudou. Ter paciência com... às vezes o paciente vai descompensar no meio do caminho, o paciente vai precisar internar, às vezes o paciente não vai tolerar aquele remédio que você prescreveu, então a cardiologia te ensina a ter essa paciência. A própria medicina é muito complexa, os pacientes respondem de forma diferente, né? Mas, Alan, a gente gostaria de agradecer você mais uma vez, obrigado de coração. Eu que agradeço o convite, agradeço pela experiência, foi meu programa, minha primeira gravação nesse eu achei bem divertido. Primeiro de tenho certeza, na sequência a gente vem com as patologias específicas, com certeza quem está nos ouvindo tem bastante dúvidas específicas sobre o coração, sobre doenças, e a gente hoje tem você uma referência nisso, né? Agradeço o convite, agradeço aí a confiança de vocês aí no meu trabalho, e com certeza teremos outras oportunidades aí para conversar. Gostei da experiência. Assim contamos. Então, pessoal, essa
forma, fechamos nosso quarto episódio apresentando para vocês o Dr. Alan, que está conosco aí, que fomos de forma muito privilegiada assistidos por ele nessa tarde, nos respondendo a nossas dúvidas aí. Exato. Até mais, pessoal.